Boa noite, irmãos. Estamos aqui para começar mais um culto online. Estamos aguardando novas determinações, das autoridades municipais e sanitárias. Enquanto isso não acontece, nós temos que manter a calma, a paciência e continuar olhando para Jesus. Eu espero que você esteja assistindo esse culto com essa palavra, ouvindo essa palavra com a sua família, com os seus filhos, não é? Que isso possa estar te trazendo alento, esperança, alimentando a tua alma, o teu espírito. Nós temos que permanecer assim. Eu peço que você continue orando pelos governos estaduais, municipais, federal, né? Para que Deus possa nos dar graça para atravessarmos essa situação o mais rápido possível, né? Essa situação de tantas mortes e tanta luta, né? E continue, né? Intensifique seu tempo de oração, ore pelos pastores, ore pelos líderes da igreja local, ore pelos seus irmãos, esteja usando esse tempo que você tem ficado mais recolhido para buscar mais a Deus, para olhar mais para o Senhor. Deus quer nos ensinar, não é? Nesses dias. E nada que nós estamos passando é em vão. Então você persevere, tenha paciência e vamos aguardar o livramento do nosso Deus, porque certamente Ele virá. Eu vou convidar você a orar agora. Nós vamos orar também pelos aniversariantes. Temos esquecido de orar pelos aniversariantes nos últimos domingos, não é? Mas vamos orar agora. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome sobre este tempo que vamos meditar na Tua Palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada casa, cada família da Tua igreja local, cada irmão, cada irmã, jovem, casal, idosos, Senhor, todos, as crianças, todos sejam alcançados pela Tua bênção, pela Tua saúde, pelo livramento Teu, Senhor. Eu quero também abençoar aqueles que estão fazendo aniversário, que o Senhor abençoe com provisão, com alegria, com esperança, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por todas as coisas, Senhor, que temos recebido, boas ou difíceis. Nós Te agradecemos da mesma maneira. Sabemos em quem nós temos crido, Senhor Jesus Cristo. Tu és o Senhor da nossa salvação. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abra a Tua palavra nessa noite, possa vir entendimento do Teu Espírito e desça até o nosso coração, Pai, para que nós sejamos edificados. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Estou tirando a máscara aqui, estamos só em 3. Daniel e Rafaela estão aqui de novo. Obrigado por estarem aqui nos ajudando a gravar esta palavra. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 18, estamos fazendo uma sequência, né? Em Romanos, com exceção de uma semana que nós falamos sobre outro assunto, mas vem num crescendo, né? E eu creio que esse meio do capítulo para o final de Romanos capítulo 8, né? A metade para frente desse capítulo, é o ápice, né? Talvez seja um dos capítulos que mais nos encha de esperança e aponte para o que nos aguarda na eternidade, não é? Talvez seja um dos capítulos mais belos assim, e que realmente o apóstolo Paulo estava muito inspirado ao escrevê-lo. E se você não tiver esperança no teu coração, a esperança não for renovada no teu coração, lendo esse capítulo, eu acho muito difícil alguma outra coisa da palavra de Deus te encher de esperança, porque é muito bom o que está escrito aqui, as promessas de Deus. Vamos ler capítulo 8, Romanos 8, a partir do versículo 18. Diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil,
na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhe deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que palavra, não é? Essa realmente é uma palavra abençoada e abençoadora. São tantos aspectos aqui que nós podemos destacar, mas eu começo pelo primeiro versículo que nós lemos e que eu já fiz um breve comentário semana passada. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele considera que o nosso sofrimento de agora é incomparável com a glória que nos será revelada mais tarde. Não é? Então, hoje nós estamos passando ainda por lutas, por dores, por situações difíceis, pressões, adversidades. O nosso corpo físico, não é? Ele sente, muitas vezes, ele adoece, ele envelhece, ele se cansa. Nós ainda sofremos as dores de uma natureza que está sendo extinta, uma natureza adâmica, da qual nós já não fazemos mais parte, mas ela ainda está conosco, né? É como se você fosse uma cigarra, né? A cigarra ela vai mudando de casca, né? Ela vai deixando, às vezes você chega perto de uma cigarra assim, você vê numa árvore, você acha que é uma cigarra, você vai ver de perto, só tem a casca dela. O inseto já não está mais ali, ela já ganhou uma casca nova e ela está cantando em outro lugar. Às vezes o canto é até ali perto, você acha que é a própria cigarra, mas é só a casca. Então essa velha natureza é como se fosse a casca dessa cigarra que ainda está conosco, ainda não nos deixou completamente. Nós ainda, uma nova natureza, um novo ser, gerado à imagem e semelhança de Jesus, está sendo formado em nós, no caráter, não é? A nossa alma está sendo curada, o nosso caráter está sendo aperfeiçoado, e por fim, o nosso corpo vai ser completamente recriado, um corpo que não morrerá jamais, um corpo que não sofrerá mais a ação do tempo, não envelhecerá, não adoecerá, mas ainda nós temos essa casca morta que ainda envolve o nosso corpo, esse corpo mortal. Então,
por enquanto, né, ele ainda nos causa dor. Não é? Hoje mesmo acordei com uma dor nas costas terrível, né? Tive que tomar um analgésico e tal. Por quê? Porque o nosso corpo envelhece, ele sente dores, ele sofre as aflições do tempo, não é? Mas vai chegar um momento em que nós seremos completamente, haverá uma glória que vai ser revelada, nós vamos ser totalmente restaurados. E Paulo está descrevendo essa glória futura. Ele fala que toda a criação está aguardando esse momento, quando essa glória se revelará a partir do povo de Deus, que foi separado para Deus, lavado no sangue do Cordeiro, que já recebeu, nós já recebemos as primícias, né? O Espírito Santo já habita em nós, então nós temos o início dessa nova natureza já dentro de nós. E a criação toda espera com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E a partir daí, toda a criação que foi submetida a uma existência fútil, imagina, meus irmãos, você olha para os animais, para a natureza, para o meio ambiente todo, não é? Com toda a tragédia que o homem já produziu na terra, a destruição, desmatamento, extinção de animais, tudo isso. Mas ainda assim a terra é bonita, ainda assim você encontra lugares maravilhosos, praias, matas, cachoeiras, animais belíssimos, né? A criação com toda essa destruição, com toda essa carga de maldição que o homem trouxe sobre a criação por causa do seu pecado, ainda assim é bonito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não por vontade da criação, mas ela foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, quando eles se manifestarem, quando nós tivermos a nossa natureza divina totalmente implantada em nós, um corpo ressurreto, a imagem de Jesus depois da ressurreição, ela também vai ser liberta, não é? Gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Que aí ele vai descrevendo, né? Que a criação está gemendo, com dores de parto, e nós também gememos, como uma mulher que está dando à luz, não é? E é interessante porque é um gemido da mulher que está dando à luz, não é um gemido triste, é um gemido que mistura dor com alegria, com esperança, com expectativa. Sabe, irmãos, quando nós oramos e choramos diante de Deus e gememos diante de Deus e o Espírito Santo intercede a Deus por meio de nós, muitas vezes, né, eu chorei e gemi diante de Deus, não tinha palavras para expressar o que eu realmente queria orar, mas o Espírito Santo orava através de mim. É um gemido mesmo, mas ele não é apenas um gemido triste, não é um gemido sem esperança, um gemido de morte, não, é um gemido que tem uma expectativa de vida. Dói, é dolorido, é sofrido, porque nós não nos conformamos de estarmos nessa condição, que ainda não é a condição que Deus tem para nós, de eternidade. Nós não nos conformamos em ver a terra nessa situação, nós não nos conformamos em ver tanta gente sofrendo nesse mundo ainda sem conhecer a Deus. Então nós gememos, nós choramos, mas há uma expectativa de esperança, porque nós sabemos que há um caminho, há uma solução para a humanidade, e esse caminho está em Jesus Cristo. Então é um gemido que dói, mas traz esperança ao mesmo tempo, tem alegria misturada. É por isso que é comparável à dor de parto. Uma mulher, quando está para dar à luz, ela geme, ela chora, dói muito. Eu imagino, né? Diz que é uma dor incomparável. Alguns dizem que só é comparável à dor de pedra no rim, né? Então, é uma dor muito intensa. Mas a mulher, ela passa por essa dor, mas é uma dor que não é de tristeza, é uma dor que traz uma esperança, porque ela vai dar à luz a um filho. E essa expectativa, essa glória futura que vai ser revelada quando o filho nascer, compensa toda a dor do parto. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A dor que nós estamos passando hoje, o sofrimento que porventura estejamos passando hoje,
não é comparável com a glória do que vai nascer, com a glória que nos espera. E é isso que ele está dizendo, por isso que ele compara com a dor de parto. A mulher passa por todo aquele sofrimento, e depois de um tempo ela topa ficar grávida de novo e ter um outro filho, porque o que foi revelado, a alegria de ter um filho, a glória de ter um filho, faz com que ela esqueça a dor do parto, e novamente se coloque à disposição para ficar grávida de novo, não é? Então só é possível isso, meus irmãos, porque a alegria de ter um filho é muito maior, é incomparável daquela dor do parto. Senão nenhuma mulher ficaria grávida mais de uma vez, com certeza, não é? Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, né? Que nós gememos como o Espírito Santo geme em nós também, como antecipação dessa glória futura, porque nós aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, o que inclui a redenção do nosso corpo. Meu irmão, você e eu, que somos filhos adotivos, né? Fomos adotados pelo Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o nosso Deus, mas também na família de Deus ele é o nosso irmão mais velho. É o primogênito, ele era o unigênito do Pai, o único filho, mas ele hoje se tornou o primeiro filho, o filho mais velho. E quando nós nos colocamos, não é, diante dele, nos arrependemos e o recebemos na nossa vida, né, somos aceitos por ele, somos incluídos na família de Deus, nós passamos a ter uma expectativa de desfrutar nossos direitos de filhos, ainda que adotivos, mas filhos, que têm os mesmos direitos do filho legítimo, incluindo a redenção do nosso corpo. Então, imagina isso, né? Você e eu temos esses direitos assegurados, a começar pela redenção do nosso corpo. Então, sabe, irmãos, eu estou parando e pausando, né, para que você reflita comigo na alegria, na glória que está para ser revelada em nós. Porque são tempos de notícias ruins, são tempos de notícias duras, são tempos de muito choro sobre a terra, de muita tristeza sobre a terra. Mas nós temos que olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para o lugar da onde vêm palavras de esperança, da presença de Deus, para o trono de Deus, para a realidade da palavra de Deus, porque deste lugar vem esperança, vem vida para nós. Então, ele está dizendo aqui que nós recebemos essa esperança quando fomos salvos. Mas é uma esperança, nós aguardamos. Aí ele fala assim: se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Tudo isso, todos esses direitos de filhos que agora nós temos, que inclui a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo de corpo mortal em corpo imortal, tudo isso nós esperamos, é pela fé, ainda não é realidade. Se nós já tivéssemos no corpo ressurreto, não precisávamos ter fé para isso, não é? Se você, vamos supor, você quer ter um carro, né? E você ainda não tem, você vai orar, você vai exercer fé, você vai trabalhar para isso, né? Mas orando diante de Deus. Quando você compra o carro, você não precisa mais ter fé para ter o carro, você já tem, agora é usufruir do carro. A gente tem fé e a gente tem esperança naquilo que ainda não temos. Nós não temos ainda a redenção do nosso corpo, só uma esperança. Mas aí Paulo fala assim: se esperamos alguma coisa, nós devemos esperar com paciência e confiança. Sabe, irmãos, como nós temos sido exercitados na paciência nesses dias, não é? Eu creio que Deus está trabalhando paciência na vida da igreja, trabalhando paciência na vida dos cristãos sobre a terra. Paciência, aguardar, esperar o tempo de Deus,
suportar a contradição dos homens, a contradição das autoridades, né? Suportar tudo isso com paciência, não se juntar com os revoltosos, não se juntar com aqueles que tramam, né? que geram intriga, mas esperar em Deus, aquietar o coração em Deus, mesmo que eventualmente você se sinta injustiçado por alguma determinação das autoridades, permaneça diante de Deus, chore diante dEle, busque diante dEle, Ele tem a solução. Não se una com os revoltosos, não se una com aqueles que estão, muitas vezes não estão entendendo o que Deus está produzindo sobre a terra, o que Ele está querendo com tudo isso. Então aquieta o teu coração diante dEle, aquieta a tua alma diante dEle, não é? Espere com paciência e confiança. O que é confiança? Se você conhece a Deus de verdade, você deve confiar nele, confiar que Ele tem o melhor para você, confiar que Ele tem o tempo dEle para você, confiar que se você, às vezes teu negócio está sendo prejudicado por toda essa situação, Deus vai te dar o escape, vai te dar o livramento, vai te dar uma outra alternativa. Confia nele, coloque diante dEle a tua situação, Ele não vai te desamparar, Ele não desampara os seus filhos. Espere com paciência, espere com confiança. E aí, sabe, são palavras difíceis para nós. Paciência, não é? Quando é uma coisa rápida, uma coisa que passa em pouco tempo, é fácil nós termos paciência. Mas quando aquilo se prolonga por muitos meses, mais de um ano, não é? Como é o caso dessa pandemia, né? Todo mundo esperava que esse ano seria melhor, nós já estaríamos livres disso. Não estamos. Estamos como há um ano atrás. Temos que exercer paciência, confiar em Deus, não é? Paciência e confiança. E o apóstolo continua dizendo que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois às vezes não sabemos nem orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Eu não sei se você já passou por isso, eu acredito que sim, mas muitas vezes quando eu fui orar diante de Deus, eu não tinha palavras para orar, eu não sabia falar em português aquilo que realmente o meu coração, a minha alma e o meu espírito estavam sentindo. E aí eu deixava o Espírito Santo, né, fluir e orar através de mim. E muitas vezes me levava a situações de até gemer mesmo, gemidos profundos, né? Aquelas coisas que sobem lá das entranhas, né? Do profundo do nosso ser. Mas o Espírito, né? E o Pai são um. O Pai conhece cada coração, Ele sabe quais são as intenções do Espírito, Ele sabe que o Espírito intercede por nós, segundo a sua vontade. O Espírito Santo não erra o alvo, o Espírito Santo não ora bobagem, o Espírito Santo não ora orações tolas, orações vãs, orações vazias, não é? Se você, meu irmão, vai orar e não sabe o que orar, fique em silêncio, não fale bobagem diante de Deus, né? Às vezes nós chegamos diante de Deus e despejamos um caminhão de dor, de luta, de murmuração e tal, sabe? E às vezes não sabemos nem como orar, só vamos lá para chorar e reclamar e murmurar. Às vezes é muito mais um desabafo do que uma oração, né? E sabe, oração às vezes é você ficar quieto, ou é você deixar o Espírito dirigir a tua oração, não ser precipitado em falar muito, mas ser aberto para ouvir a voz do Espírito, para ouvir a voz de Deus, deixar que Ele aquiete o teu coração, acalme a tua alma e fale com você. Se você não tem uma palavra, né, deixe o Espírito interceder por você. Vai ser muito mais produtiva a tua oração, vai ser muito mais eficaz a tua oração, vai trazer muito mais resultado para a tua vida, não é? Então, se não sabe como orar, deixa o Espírito interceder, né? Claro que se você vai orar com outra pessoa, você deve orar em português, né? Para que ela entenda, para que ela seja edificada. Mas você e Deus sozinho, muitas vezes,
dá vazão ao Espírito, deixa o Espírito orar através de você. E aqui Paulo fala um versículo que é talvez um dos que mais sejam falados no meio do povo de Deus, que diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Não é? Todas as coisas, boas e ruins, fáceis e difíceis, agradáveis e desagradáveis, que nós passamos nessa vida, que nós passamos enquanto estamos aqui na terra, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E ele fala como algo que deve ser sabido entre o povo. Ele diz assim: e sabemos, ou seja, é sabido por vocês, é sabido entre os cristãos, todos os cristãos devem saber disso, que todas as coisas Deus faz com que elas cooperem, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Então Paulo não está falando uma coisa que deveria nos espantar, que deveria ser novidade para nós. Ele está dizendo que nós, como cristãos, desde que nos convertemos, deveríamos saber isso muito claramente, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus faz com que todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Deveríamos ter isso muito claro, mas eu vejo muitos cristãos, muitas vezes quando passam situações difíceis, se desesperam e não entendem por quê. Começam a questionar: mas Deus, por que isso? Por que eu passei por isso? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Não é? Eu lembro de um livro que o título me fala muito, né? Eu nunca li esse livro, mas eu lembro muito bem do título: Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Os cristãos muitas vezes não entendem por que coisas ruins podem acontecer com eles. Em nenhum momento Jesus nos garantiu que seríamos super-homens, super-mulheres, pessoas invencíveis, pessoas invulneráveis, nada poderiam tocá-las, nada poderia detê-los. Jesus nunca disse isso. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Mas ele passou por aflição. E aqui fala: se Deus não poupou, ele mesmo fala aqui, né, o seu próprio filho, nós vamos ler lá na frente, por que pouparia nós? Né? Então, mas entenda bem, mesmo que você passe por coisas difíceis, Deus faz com que todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama Deus, se você foi chamado por Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou para nos tornarmos semelhantes a Jesus, a fim de que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E ainda depois de nos predestinar, Ele nos chamou e nos declarou justos. E além de nos declarar justos, ainda nos deu a sua glória. Então, meu irmão, minha irmã, você tem um Deus que se preocupa integralmente com a sua vida. É um Deus que está comprometido com a nossa vida, com a nossa existência. E não só nesse tempo que você está vivendo aqui na terra, que pode ser de 80, 70, 90, 40, 50 anos, Ele se compromete com você aqui e por toda a eternidade. Aqui é só uma gota de água, em toda a eternidade. Então, Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te tornou justo e Ele nos deu a sua glória. Nos torna semelhantes a Jesus Cristo. Então, eu sempre digo, não é, que a salvação é a porta de entrada para tudo que Deus vai fazer. O Evangelho não se resume à salvação em Cristo. Pelo contrário, a salvação em Cristo é a porta de entrada que te leva a todo o resto.
Durante muito tempo a igreja pregou uma mensagem completa, dizendo que só Jesus salva, que Jesus salva, que Jesus salva, e isso é uma verdade fundamental do Evangelho, só Jesus realmente salva. Mas Deus não quer apenas salvar o homem, Ele quer que tornar Jesus o filho mais velho de muitos outros filhos parecidos com Jesus. Então, Ele quer que nós nos tornemos semelhantes a Jesus, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, quando alguém te pergunta, qual é o propósito do Evangelho? É salvar o homem do inferno? Essa é metade da coisa. A outra parte do Evangelho é nos salvar do inferno, para nos tornar homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí você fala, mas semelhantes como? Semelhantes no caráter, na justiça, na santidade, na humildade, na verdade, na integridade, parecidos com Jesus no falar, no pensar, no sentir, no agir, não é? Ter ações como Jesus teria, ter pensamentos como Jesus teria, falar coisas que Jesus falaria, agir como Jesus agiria. Então, quando alguém chega perto de você e ela sente uma presença de Deus, você não precisa às vezes nem abrir a boca, a pessoa gosta de estar perto de você porque ela sente algo diferente, ela sente que há uma verdade na tua vida, há uma paz, há uma humildade, não é? Você é uma pessoa agradável de convivência, uma pessoa que é gostoso estar junto, não é? Sabe, irmãos, as pessoas hoje estão precisando de um consolo que vai além das palavras. Às vezes é só você estar junto, né, estar perto, falar, tudo bem, orar, mas assim, eu sei que é duro, não dá para tocar nas pessoas, mas a tua presença tem que fazer diferença. É ter a semelhança de Jesus. Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, a sal no ambiente, né, aquele lugar mudava. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, a salvação entrou junto na casa de Zaqueu, não é? O impacto da presença de Jesus naquele ambiente foi tão grande, que fez com que Zaqueu se arrependesse dos seus pecados, sem que Jesus falasse sobre isso. Em nenhum momento Jesus expôs o pecado de Zaqueu, em nenhum momento Jesus falou que ele estava roubando dos impostos, que ele estava surrupiando o dinheiro dos impostos do povo, mas ele foi constrangido pela santidade de Jesus a tomar uma posição, a se arrepender dos seus pecados. Então, semelhança a Jesus, né? Ser parecido com Jesus, esse é o Evangelho completo. Pegar homens e mulheres que estavam destinados à morte eterna, à destruição eterna, à perdição eterna, livrá-los dessa perdição eterna e transformá-los à imagem e semelhança de Jesus. Sabe, o homem quando foi criado, a mulher quando foi criada, Adão e Eva, eles eram a imagem e semelhança de Deus. O pecado fez com que o homem e a mulher perdessem essa semelhança. E agora, através de Jesus, nós começamos novamente a ganhar essa semelhança, a parecer de novo com Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Que alegria, que evangelho profundo que nos transforma, não apenas salva o homem, não apenas livra o homem do inferno, não é? Mas é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. E aí o apóstolo continua dizendo: o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é outra frase muito falada pelos cristãos, mas nós temos que colocar isso no contexto. Olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala: mas se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? E veja só, todas as outras coisas incluem coisas boas e coisas difíceis. A gente às vezes pensa que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma verdade? É. Mas está dizendo aqui,
Se você estiver passando por coisas difíceis, não pense que é porque Deus está contra você, ou porque o diabo está conseguindo tirar vantagem de você. Às vezes as coisas difíceis vêm por causa da permissão de Deus, porque Ele quer te aprovar, Ele quer te testar, Ele quer te provar, Ele quer te amadurecer. Já falamos sobre isso. Porque está dizendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí diz assim, se Ele não poupou nem... Parece uma frase meio fora do contexto, mas não. Ele quer que a gente entenda que, ainda que nós estejamos passando por coisas difíceis, porque o que Jesus passou, não é porque Deus estava contra ele. Pelo contrário, o que Jesus passou, o sofrimento da cruz, a morte na cruz, tudo aquilo, era exatamente o propósito de Deus para ele. Então, se você passar por adversidades, por lutas, por provações, não pense que é porque Deus está contra você, ou porque alguém está contra você. Muitas vezes é porque Deus é por você, que você está passando por coisas difíceis. Talvez se você não fosse um cristão verdadeiro, você nem passasse por aquela luta, nem percebesse aquela luta, nem tivesse coração para aquilo. Mas porque você é um filho de Deus, você é dedicado ao Senhor, você ama Jesus, você está passando por uma situação adversa. Então se alegre, porque se Ele não poupou nem Jesus, por que não nos daria todas as outras coisas, boas e ruins? Você está entendendo o que eu quero dizer? Né? Nós estamos vivendo momentos em que muitas pessoas estão duvidando da sua fé. Nossa, mas por que tem morrido cristão com a Covid-19, pastor? Tem morrido pastores com a Covid-19. Eu sei. Eu tenho visto, eu acompanho o noticiário, eu tenho amigos, né, a gente ouve, a gente vê, a gente conhece. Acho que nenhum de nós aqui deixou de perder alguém que conhecia, ou que era amigo, ou que era parente de um amigo, ou parente seu. Todos nós. Não é fácil, mas será que porque nós estamos passando por isso, é porque o diabo está contra nós? Ou é porque Deus está permitindo que a gente passe? Deus tem um limite de provação para cada um. A palavra também diz que a provação nunca vem num nível maior do que você pode suportar. Mas diz que toda provação vem de acordo com a tua capacidade de suportar. Então qualquer luta que você passe, você tem capacidade de suportar, senão Deus não permitia que você passasse por ela. E aí Paulo começa a dizer palavras fortes, né? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? O diabo não pode acusar. Por quê? Porque o próprio Deus nos justifica diante dele. Ele mesmo nos torna justos diante dele. E se ele diz que eu e você somos justos, quem pode dizer o contrário? Quem vai condenar você ou condenar a mim então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O único que poderia nos condenar está do nosso lado, está ao nosso favor. O único que poderia nos condenar à morte eterna, à perdição eterna, está trabalhando para nos salvar. E ainda intercede por nós. Aí ele fala assim: o que nos separará do amor de Cristo? Aflições? Calamidades? O que nós estamos vivendo hoje? Um tempo de aflição ou um tempo de calamidade? É uma calamidade de saúde pública, é uma calamidade pública. Não é isso? Estava vendo uma estatística, né? No mês de março foi o número maior de mortes desde que se
soma as mortes no Brasil. Nunca morreu tanta gente, não só de Covid, né, de todas as mortes, todas as doenças, falando de mortes naturais, sem contar mortes por acidente ou por violência, assassinatos e homicídios. Mas mortes por causas naturais, por doenças, velhice, coisa assim. Nunca morreu tanta gente em um único mês. Imagina isso. Então é um tempo de aflição, é um tempo de calamidade, é um tempo de luto, não é tempo de festejar. Por isso que nós ficamos indignados quando nós vemos pessoas fazendo festas, se amontoando e festejando, como se não houvesse amanhã, né? Nós pensamos, puxa, mas será que as pessoas não têm sensibilidade, elas não percebem que nós não estamos num tempo de comemoração? Não é um tempo da igreja celebrar, é um tempo da igreja chorar diante de Deus, é um tempo da igreja clamar diante de Deus, é um tempo da igreja gemer diante de Deus. Eu não concebo a igreja nesse momento celebrando. A igreja tem que ser compatível com o tempo que ela está vivendo. Ela tem que se sensibilizar com a dor do outro. Tem muita gente passando necessidade, passando fome, não é? Muita gente passando por problemas psicológicos por causa desse isolamento, das lutas, das notícias ruins. Então nós, como igreja, temos que clamar diante de Deus. É um tempo de choro, é um tempo de se vestir de sacos, né, e se cobrir de cinza. Não é um tempo de celebrarmos. A igreja precisa estar par e passo com o seu tempo. E eu percebo que isso, eu vejo muitos líderes irritados com isso, porque não estão conseguindo celebrar, não estão conseguindo acontecer e fazer a pirotecnia, o show da fé acontecer. Como se a fé fosse um show, como se a igreja fosse um palco iluminado para aparecer, para exaltação humana. Não. Jesus não fazia nenhum momento, você vê Jesus fazendo show, Jesus fazendo, às vezes a multidão vinha atrás dele, mas muitas vezes ele fazia o milagre sozinho, ele não queria mais ninguém perto dele, ele mandava todo mundo sair do lugar, da sala. Às vezes ele curava a pessoa e falava, não conta para ninguém que eu te curei. Você acha que a pessoa aguentava? Ela ia contando para todo mundo, mas ele falava, fica quieto, não conta para ninguém. Era a antipropaganda, mas ele não estava procurando glória humana. Ele não estava procurando chamar atenção para ele mesmo. Ele queria trazer glória para o Pai, cumprir o propósito do Pai, e também pela aflição humana, não é? Aliviar o sofrimento das pessoas. Então, Paulo está dizendo, o que vai nos separar do amor de Cristo? Aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte, coisas difíceis, coisas ruins, coisas que atentam contra a nossa própria vida. Aí ele cita a palavra, como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, outro texto que é muito citado, você e eu somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Há um espírito de vitória sobre você, mas veja só, o fato de você e eu sermos mais que vencedores, não deve nos tornar arrogantes, deve nos trazer humildade, aprender com Jesus que é manso e humilde de coração, não é? Se você é mais do que vencedor, você deve reconhecer que você só é isso, só é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Mas ele está injetando fé, ele está injetando confiança na igreja. E ele fala, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus
revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso sim, essa aliança que eu e você estabelecemos com Jesus, baseados no sacrifício dele na cruz, essa aliança é inquebrável, é inquebrantável. Essa aliança não há possibilidade de ser quebrada por nenhum poder desse mundo, nenhum poder sobrenatural, nem mesmo tirando a sua vida, você perde a sua verdadeira vida, que está escondida em Cristo Jesus. Ainda que você morra por uma doença, ainda que você morra por um atentado, não é? Por um ato de violência, ainda que você morra por uma perseguição, por uma calamidade, por um acidente, você tem a vida eterna garantida. Você tem o seu corpo eterno garantido, a restauração do seu corpo garantida na volta de Jesus Cristo. Nada, nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem Satanás, nenhuma força sobrenatural pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que Paulo está garantindo, é o que a palavra de Deus nos garante, é que o Espírito Santo nos garante, meus irmãos. Então, esse texto, capítulo 8 de Romanos, essa parte do capítulo, é um capítulo para injetar esperança na veia, né? Injetar coragem, injetar alegria, injetar paz, injetar um sentimento de vitória no teu coração. Mesmo com toda a luta, com toda a aflição, com toda a batalha, com toda a oposição, com toda a crise, com toda a calamidade, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então minha palavra para você é: tenha paciência, tenha confiança, persevere em Deus, mantenha os teus olhos fixos em Jesus, não é? Eu tenho muitas vezes recebido alguns telefonemas de irmãos que estão ansiosos, que estão preocupados, que perderam parentes, não é? E muitas vezes estão tristes, estão abatidos, falam: pastor, eu não quero perder minha fé, eu não quero desanimar, eu não quero me desesperar, eu não quero ter medo, mas às vezes eu tenho. Sabe, irmãos, nós somos humanos, nós temos medo às vezes, né, às vezes temos filhos pequenos e temos medo de faltar e deixar nossos filhos desamparados. Claro, nós somos humanos e somos passíveis de sentir essas coisas. Mas essa palavra é para te dar esperança, é para que você olhe para Jesus e saiba que a aliança que você estabeleceu com Ele é inquebrável, é indestrutível, é inquebrantável. Nada pode te arrancar das mãos fortes e poderosas do teu Deus. Nada, nada. O que nos separará do amor de Cristo? Alguma aflição, alguma calamidade, alguma ameaça de morte, algum perigo? E Paulo passou por todas essas coisas. Ele passou por perseguição, ele passou por fome, ele passou por aflição, ele passou por desastre, ele passou por perigo, passou por tudo isso, mas nunca ele se deixou abater, nunca ele perdeu a sua esperança, nunca ele deixou de ter confiança em Deus, nunca ele deixou de perseverar e ter paciência. Ele fala isso com propriedade, ele fala isso com autenticidade, com alguém que venceu, com alguém que triunfou, com alguém que tem autoridade para dizer. Ele não está falando da boca para fora, ele não escreveu esse texto buscando alcançar a alta literatura, uma alta poesia, não, ele fala isso porque ele acreditava realmente nisso, porque ele tinha experimentado isso, ele sabia o que ele estava falando, ele sabia o que era o Espírito gemer através da vida dele, ele sabia o que é esperar com paciência e confiança em Deus. Ele sabia o que era ter aflições contra ele, ter demônios contra ele, ter homens contra ele.
pelejando para afastá-lo de Deus. Muitas vezes sendo levado diante de autoridades para negar a sua fé, para negar o seu Deus, e ele nunca deixou isso acontecer. Pelo contrário, ele reafirmava a sua fé em Jesus Cristo. Ainda quando foi preso, foi açoitado, estava acorrentado, ele e Silas, né? Vocês sabem essa passagem em Atos dos Apóstolos, começaram a cantar e adorar a Deus no cárcere, e aquelas cadeias foram abertas, as portas, as correntes foram quebradas, houve um terremoto, todos os presos ficaram ali pasmos, né? O carcereiro desesperado, e aí ele pôde falar, né, do que tinha acontecido para o carcereiro. Ele se converteu, os presos se converteram. Experiências vivas com Deus. As cartas mais sublimes de Paulo foram escritas quando ele estava em situações mais difíceis na sua vida pessoal. Muitas delas escritas em momentos de cadeia, em momentos de prisão. Então, ele não falava isso da boca para fora, ele não falava isso para escrever bonito, não falava isso para ter um belo texto literário que ficasse para a posteridade. Ele estava falando isso, meu irmão, do coração dele para o teu coração, para o meu coração, porque ele sabia que nós teríamos lutas semelhantes às que ele teve. Ele sabia, porque somos humanos, como ele também, que nós teríamos momentos de fraqueza, momentos de aflição, momentos em que teríamos desesperança, momentos em que teríamos depressão, ficaríamos abatidos, tristes. Mas nesses momentos de maior dificuldade, você tem um Espírito dentro de você que fala: não desista, não desista, não desista. Deus existe, Ele te ama. Você não crê numa história de contos de fadas, você crê num Deus verdadeiro. A Bíblia não é um conto, não são histórias bonitas para você ler para os seus filhos antes dele dormir apenas. A Bíblia é um livro que traz vida, que produz vida, porque é um livro da vida de Deus, que revela o caráter de Deus. Então tenha confiança, tenha esperança, mantenha a tua fé viva em Deus, olhando para Jesus, não é? Então tenha bem claro essas frases, né, que são tão faladas. Todas as coisas, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? E o que pode te separar do amor de Cristo? Nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meu irmão, enche o teu coração com a esperança da palavra de Deus. Enche o teu coração com a palavra de Deus. Leia esse texto de Romanos a partir do versículo 18 até o versículo 39. Leia durante essa semana. Leia em voz alta no seu momento de meditação, no seu quarto, no seu momento de oração. Leia em voz alta esses versículos, medite, anote, risque, grife, para que eles te tragam esperança. Amém? Vamos orar. Eu convido você agora a fechar os teus olhos, dar a mão para sua esposa, se você está com ela, com seus filhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos ser inspirados pela tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo produza em nós uma fé inabalável, Senhor. Esses versículos que lemos, que são tão falados pelo teu povo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quem poderá nos separar do teu amor? Nada. Senhor, enche o nosso coração com essa esperança, nos dá paciência, nos dá confiança, Senhor, para passarmos por esses momentos de aflição, esses momentos de calamidade, esses momentos de luta, Senhor. Fortalece o teu povo, cada um que está na sua casa agora, que está com a sua família, ou que está sozinho. Senhor, abençoa, guarda, livra do mal, cobre a vida, cobre a mente, o coração. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a seta de medo, todo o espírito de medo, de morte, Senhor, de medo de morrer, que vem sobre os meus irmãos agora, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, dá-nos a sabedoria, a prudência necessária para vivermos nesse mundo confuso e caótico, Pai. Mas dá sempre uma palavra de esperança, para que nós possamos falar do Teu amor, ministrar o Teu amor. A nossa presença seja uma presença que traga paz para aqueles que estão em luta, que traga luz para aqueles que estão em trevas, Senhor. Nós abençoamos toda a Tua igreja local, todos aqueles que têm uma aliança com esta casa, com esta igreja local, sejam agora abençoados, em nome de Jesus, do mais novo até o mais velho. Senhor, nós cobrimos agora, na autoridade do Teu Espírito, na autoridade do Teu nome, nós cobrimos espiritualmente cada membro da Tua igreja local, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-os e livra-os de todo mal, e supre as necessidades dos teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma semana cheia da graça do Senhor. Em nome de Jesus.